Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nas aulas anteriores, aprendemos como utilizar uma integral definida para calcular áreas. Nós vimos que para calcular essas integrais foi necessário determinar o limite de uma soma de rima. O problema com essa técnica é que calcular o limite dessa soma é algo bastante trabalhoso. Para contornar esse problema, vamos aprender a usar o teorema fundamental do cálculo. Ele nos permitirá calcular integrais definidas de uma maneira muito mais conveniente. Vejamos então o teorema fundamental do cálculo, parte 1. Se f é contínua no intervalo fechado AB, então a função f definida por f de x igual a integral de a até x de f de t dt com x maior ou igual que a e menor ou igual que b é contínua no intervalo fechado AB, diferenciável no intervalo aberto AB e f' de x é igual a f de x. Em resumo, se definirmos a função f como sendo essa integral, a derivada de f corresponde a essa função que aparece aqui no integrando. Observação. Note que podemos escrever que a derivada da integral de a até x de f de t dt é igual a f de x. Nessa equação, podemos enxergar que derivar e integrar são operações inversas. Vejamos a demonstração para a parte 1 do teorema fundamental do cálculo. As hipóteses são: f é contínua no intervalo fechado AB, a função f é definida como f de x igual a integral de a até x de f de t dt com x entre a e b, e as teses são: f é contínuo no intervalo fechado AB, f é diferenciável no intervalo aberto AB, e a derivada de f de x é igual a f de x. Vejamos a demonstração para essa última tese. Se conseguimos prová-la, facilmente obtemos as outras duas teses. Vamos começar aplicando a definição de derivada. Nós sabemos que a derivada de f de x é igual a limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x, isso tudo sobre h. Ora, mas calculando o valor da função f para x mais h e para x, nós vamos obter limite, quando h tende a zero, de integral de a até x mais h de f de t dt, menos a integral de a até x de f de t dt, isso tudo sobre h. Considerando os limites laterais e as propriedades da integral definida, temos dois casos. O primeiro será quando h tende a zero pela direita, e o segundo será quando h tende a zero pela esquerda. No primeiro caso, poderemos separar esta primeira integral em duas, como ilustra toda essa expressão. Já no segundo caso, nós vamos poder separar essa segunda integral em duas, como ilustra toda essa expressão aqui. No final, perceba que, para o primeiro caso, vamos poder simplificar esta integral com essa, sobrando apenas esta outra. Já no segundo caso, poderemos simplificar esta integral com essa, sobrando apenas esta expressão. No caso 1, temos no final o seguinte limite. Limite, quando h tende a zero pela direita, de 1 sobre h da integral de x até x mais h de f de t dt. Ora, f é contínua no intervalo que vai de x até x mais h, já que esse é um subintervalo do intervalo que vai de a até b, e a função, por hipótese, é contínua nesse intervalo. Dessa maneira, existem p e q nesse intervalo, tais que f de p é mínimo e f de q é máximo. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Aqui temos um gráfico ilustrando essa situação. Temos uma função genérica f, o intervalo que vai de x até x mais h. Perceba como nesse intervalo, já que a função é contínua, nós vamos ter um p, tal que f de p é o valor de mínimo, e nós vamos ter um número q, de tal modo que f de q é máximo. Dessa maneira, perceba que podemos escrever que h vezes f de p, que representa a área de um retângulo de base h e altura f de p, porém com valor negativo, já que f de p é negativo, essa área vai ser menor ou igual do que a integral de x até x mais h de f de t dt, que seria correspondente a esta área nessas duas regiões, subtraindo esta área nessa outra região aqui. Além disso, essa área vai ser menor ou igual do que a área do retângulo de base h e altura f de q. Dessa forma, podemos escrever esta inequação. Reescrevendo a última inequação, podemos dizer que f de p vai ser menor ou igual a 1 sobre h integral de x até x mais h de f de t dt, que vai ser menor ou igual do que f de q. Por outro lado, sabemos que limite quando h tende a zero pela direita de f de p vai ser igual ao limite quando p tende a x pela direita de f de p, e como f é uma função contínua, isso vai ser igual a f de x. De maneira semelhante, o limite quando h tende a zero pela direita de f de q vai ser igual a limite quando q tende a x pela direita de f de q,
que vai ser igual a f de x. Portanto, pelo teorema do confronto, segue que limite quando h tende a zero pela direita de 1 sobre h da integral de x até x mais h de f de t dt, isso é igual a f de x. Utilizando uma ideia análoga, podemos justificar que limite quando h tende a zero pela esquerda de 1 sobre h da integral de x até x mais h de f de t dt é f de x. Dessa maneira, usando essa informação e a anterior, vamos poder concluir que a derivada de f de x é igual a f de x. Com isso, justificamos a tese que queríamos. Vejamos agora a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Se f é contínua no intervalo fechado AB, então a integral de a até b de f de x dx é igual a f de b menos f de a, sendo f uma antiderivada de f. Isto é, a derivada de f de x é igual a f de x. Perceba como esse teorema fornece uma maneira simples de se calcular uma integral definida, sem precisarmos utilizar o limite de uma soma de rima. Observação: é comum representarmos a subtração f de b menos f de a por f de x barra ab, ou ainda por f de x entre colchetes ab. Particularmente, eu prefiro essa segunda notação. Vejamos um exemplo que ilustra o quanto é razoável a parte 2 do teorema fundamental do cálculo. Sabemos que a velocidade é a taxa de variação do espaço sobre o tempo, isto é, v de t é igual à derivada de s de t. Nós vimos em aulas anteriores que a integral de a até b de v de t dt fornecia o deslocamento ocorrido no intervalo de tempo de a até b. Ora, se calcularmos s de b menos s de a, também temos o deslocamento ocorrido nesse intervalo, já que estamos calculando o deslocamento final menos o deslocamento inicial. Desse modo, é razoável pensar que a integral de a até b de v de t dt é igual a s de b menos s de a. Perceba que essa igualdade é exatamente o resultado obtido na parte 2 do teorema fundamental do cálculo. Vejamos agora a demonstração para a parte 2 do teorema fundamental do cálculo. A hipótese é f é contínua no intervalo fechado AB. E a tese é a integral de a até b de f de x dx é igual a f de b menos f de a com f antiderivada de f. Vamos começar definindo a função g de u igual a integral de a até u de f de x dx, com u maior ou igual que a e menor ou igual que b. Pela parte 1 do teorema fundamental do cálculo, sabemos que g' de u é igual a f de u. Ora, sabemos que se f é outra antiderivada de f, então f de u é igual a g de u mais c, com c uma constante real. Desse modo, temos que f de b menos f de a é igual a g de b mais c menos g de a mais c. Fazendo essas contas, obtemos a integral de a até b de f de x dx menos a integral de a até a de f de x dx. Como essa segunda integral, por propriedades da integral definida, é zero, nós ficamos apenas com a integral de a até b de f de x dx. Dessa maneira, justificamos a tese que desejávamos. Façamos um exercício. Seja a função g definida por g de x igual a integral de 0 a x de t cosseno de t dt. Calcule g duas linhas de π. Pela parte 1 do teorema fundamental do cálculo, sabemos que a derivada de g de x vai ser igual a x cosseno de x. Calculando a segunda derivada de g, obtemos g duas linhas de x igual a cosseno de x menos x seno de x. Desse modo, facilmente calculamos que g duas linhas de π é igual a menos 1. Vejamos outro exercício. Use a parte 2 do teorema fundamental do cálculo para justificar que a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx é igual a 1/3. Sabemos que f de x igual a 1/3 de x ao cubo é uma antiderivada de f de x igual a x ao quadrado. Se você não se recorda da aula sobre antiderivada, eu recomendo que você faça uma revisão sobre ela. Sendo assim, pela parte 2 do teorema fundamental do cálculo, segue que a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx vai ser igual a 1/3 de x ao cubo, 0, e isso vai ser igual a avaliar essa expressão para x igual a 1, o que obtemos 1/3 vezes 1 ao cubo, menos avaliar essa expressão para x igual a 0, o que obtemos menos 1/3 vezes 0 ao cubo. Fazendo as contas, no final obtemos 1/3. Outro exercício.
Determine a área da região delimitada pelo gráfico das funções f de x igual a menos x ao quadrado mais 9x menos 8 e g de x igual a menos meio de x mais 7. Fazendo um esboço do gráfico dessas funções, obtemos a figura abaixo. Perceba que a área desejada será dada por integral de a até b de f de x menos g de x dx. Para justificar essa subtração que apareceu no cálculo da integral, basta você analisar que essa área desejada corresponde a subtrairmos a área entre a parábola e o eixo x e a área entre a reta e o eixo x naquele intervalo de a até b. Note que a e b correspondem aos valores de x tais que f de x é igual a g de x. Isto é, temos que a e b são as raízes da equação menos x ao quadrado mais 9x menos 8 igual a menos meio de x mais 7. Resolvendo essa equação, obtemos x1 igual a 2 e x2 igual a 15 sobre 2. Sendo assim, temos que a é igual a 2 e b igual a 15 sobre 2. Agora, basta calcular a integral de 2 até 15 sobre 2 de menos x ao quadrado mais 9x menos 8 menos meio de x mais 7 dx. Arrumando tudo isso que aparece aqui no integrando, nós vamos ficar com a integral de 2 até 15 sobre 2 de menos x ao quadrado mais 19 meios de x menos 15 dx. Lembrando-se da aula de antiderivadas, sabemos que uma antiderivada para essa função vai ser menos 1/3 de x ao cubo mais 19 quartos de x ao quadrado menos 15x. E isso avaliado em 15 sobre 2 e 2. Calculando o valor dessa expressão para x igual a 15 sobre 2 e subtraindo pelo valor dessa expressão para x igual a 2, no final nós vamos obter que isso é igual a 1.331 sobre 48. Façamos outro exercício. Utilizando o teorema fundamental do cálculo, mostre que a área do triângulo retângulo de catetos medindo 3 cm e 4 cm é igual a 6 cm². Temos aqui uma figura ilustrando esse triângulo retângulo. Dos conhecimentos de geometria plana, já esperamos que a área desse triângulo seja A igual a base, que é 4, vezes altura, que é 3, sobre 2, e isso dá igual a 6 cm². Vejamos agora como obter essa área utilizando o teorema fundamental do cálculo. Para isso, precisamos de alguma maneira colocar essa área como sendo a área entre o gráfico de uma função e o eixo x em um determinado intervalo. Perceba que, se f de x é igual a ax mais b é a reta que passa pelos pontos 0, 3 e 4, 0, então a área do triângulo retângulo será correspondente a integral de 0 a 4 de ax mais b dx. Essa figura ilustra essa situação. Temos a reta que passa pelos pontos 0, 3 e 4, 0, e perceba como ela, nesse intervalo que vai de 0 a 4, delimita com os eixos um triângulo retângulo de catetos 4 e 3. Portanto, podemos avaliar aquela integral para calcular essa área. Para determinar a reta que passa por aqueles pontos, precisamos resolver o sistema f de 0 igual a 3 e f de 4 é igual a 0. Ora, mas isso é equivalente ao sistema b igual a 3, 4a mais b igual a 0. A solução desse sistema é a igual a menos 3 quartos e b igual a 3. Sendo assim, a reta é dada por f de x igual a menos 3 quartos de x mais 3. Basta agora resolver integral de 0 a 4 de menos 3 quartos x mais 3 dx. Sabemos que uma antiderivada para essa função é menos 3 oitavos x ao quadrado mais 3x, e vamos avaliar isso em 4 e em 0. Calculando o valor dessa expressão para x igual a 4 e subtraindo pelo valor dessa expressão para x igual a 0, no final obtemos 6, como já era esperado. Essa aula termina aqui e espero você no próximo vídeo.